O homem simplesmente se levantou para pegar um copo de água, mas, por acaso, perdeu uma notificação urgente que estava sendo transmitida pela TV. Na tela, estava sendo exibida uma informação sobre um vírus desconhecido, semelhante à raiva, que fazia com que as pessoas infectadas perdessem a razão em poucos minutos e se tornassem extremamente agressivas. A mensagem alertava os moradores a tomarem precauções. Não vendo a notícia, Pike saiu como de costume para comprar comida, mas, no caminho, percebeu que as ambulâncias estavam passando com mais frequência. No rádio, teorias sobre armas biológicas estavam sendo discutidas. Quando chegou ao supermercado, viu que as pessoas estavam comprando grandes quantidades de alimentos. Ele comprou o suficiente para alguns dias e voltou para casa. À noite, sua irmã, que trabalhava no governo, ligou por vídeo dizendo que, desde amanhã, haviam recebido um aviso informando que o vírus era ainda mais grave do que o reportado, e o exército já havia estabelecido uma zona segura em uma ilha. Claramente, a situação havia se tornado crítica. A irmã de Pike sugeriu que ele os acompanhasse para evacuar, pois o voo no dia seguinte seria o último. Na manhã seguinte, Pike pegou sua bagagem e dirigiu o mais rápido possível para o aeroporto. No entanto, quando estava na fila para o embarque, o sistema de bilhetes falhou repentinamente. Em seguida, todos os voos receberam uma mensagem de alerta de segurança, dizendo que, devido à rápida disseminação do vírus, o país estava em estado de emergência e havia sido completamente bloqueado, proibindo a entrada e saída de qualquer pessoa. As pessoas que receberam a mensagem ficaram tensas, e Pike percebeu a gravidade da situação. Nesse momento, ele recebeu uma ligação da irmã, que o apressou a voltar para casa, trancar as portas e janelas. Pike, preocupado, estacionou o carro ao lado e, com a bagagem, começou a caminhar para casa. Assim, ele caminhou o dia todo até a noite. Exausto, chegou ao seu bairro. Lá, ele viu que a casa de seus vizinhos estava cercada por muitos soldados, e ao redor havia uma linha de isolamento. Pike tentou se aproximar para perguntar o que estava acontecendo, mas, no momento seguinte, viu 2 soldados jogando um vizinho para fora de casa, enquanto ele emitia gritos estranhos e ameaçadores. Claramente, ele havia sido infectado com algum tipo de vírus. Pike, atônito e com medo, assistiu tudo sem reação. No dia seguinte, a irmã de Pike ligou novamente, trazendo ainda piores notícias. O vírus estava se espalhando muito rápido, e o governo não tinha planos de abrir áreas controladas no curto prazo. Eles planejavam estabelecer zonas de quarentena para controlar a propagação do vírus. Haveria soldados forçando a evacuação das pessoas, e ela alertou Pike para evitar os soldados e não ir à chamada zona segura, pois o vírus tinha transmissão de pessoa para pessoa, e quanto mais gente, mais perigoso seria. Quando a área fosse abandonada, ela iria buscá-lo. Pike pensou que a ajuda demoraria muito para chegar, então foi direto ao supermercado para estocar alguns suprimentos, mas ao chegar lá, percebeu que as prateleiras já estavam vazias, sem nada para comprar. Um velhinho de repente pegou a comida e, no final, encontrou apenas alguns biscoitos que nem os cachorros comiam e 2 caixas de ração para gatos sem ninguém interessando. Quando estava quase terminando de encher a mochila e se preparando para sair, um dos infectados com a mão mordida pelo vírus correu em direção a ele e rapidamente entrou no supermercado, trancando-se dentro com algemas. Antes que o Pike pudesse reagir, viu um grupo de pessoas gritando e correndo para longe. Logo depois, um infectado foi derrubado no chão e, antes que ele pudesse reagir, foi mordido no pescoço por um homem. Pike, forte, imediatamente pegou um pedaço de madeira para ajudar, mas na mesma hora foi atacado por outro infectado. Felizmente, o Fogler conseguiu matar o infectado com um tiro, salvando Pike, que escapou por pouco. No entanto, apenas alguns minutos depois, o Fogler, que estava no supermercado, já estava se transformando. Ele batia desesperadamente no vidro tentando sair. Pike não sabia o que fazer, tentou se aproximar para verificar os ferimentos de Fogler, mas foi avisado com um tiro para voltar. Pike voltou para casa, trancou todas as portas e janelas e reforçou a defesa das paredes com os poucos materiais que tinha. Depois de terminar tudo, já era noite. Pike olhou pela janela e viu um ônibus militar vindo para evacuar os residentes. Pike seguiu o conselho da irmã e não saiu, mas logo depois ouviu batidas rápidas na porta. Ele rapidamente se escondeu em um canto, e felizmente, os soldados não conseguiram abrir a porta e desistiram da busca. Pike conseguiu escapar sem maiores problemas. Meio mês depois, a cidade estava devastada pelo vírus e se tornará uma cidade fantasma. Pike passou esse tempo todo se escondendo, mas não recebeu nenhuma ajuda da irmã, e até mesmo a comunicação foi cortada. Seus suprimentos estavam quase no fim,
e ele não teve escolha a não ser sair para buscar mais alimentos. Com apenas uma arma de pesca, ele não se atreveu a ir muito longe e entrou na casa de um vizinho. Felizmente, o exército já havia evacuado todos os moradores e a área estava livre de infectados. Ao bater na porta de outra casa, Pike entrou e encontrou uma senhora idosa sentada na sala. Ela explicou que não havia sido evacuada por ser deficiente, mas que já havia consumido toda a comida de sua casa. No entanto, ela sabia onde havia mais alimentos, pois observava os moradores todos os dias e sabia onde estavam os maiores estoques. Com a ajuda da senhora, a busca de Pike ficou muito mais fácil. Ele começou a encontrar mais suprimentos. Inesperadamente, descobriu uma motocicleta. Com ela, sua velocidade de busca aumentou significativamente e seu alcance se expandiu. Não demorou muito para ele encontrar uma grande quantidade de recursos. Naquela noite, ele e a senhora idosa comeram uma refeição farta. Essa noite sempre é curta. A senhora usou o rádio para chamar Pike, dizendo que ouvirá uma mensagem dos militares no rádio. Eles estavam chamando os sobreviventes que, por vários acidentes, não conseguiram evacuar para se reunir no ponto de encontro. Os militares levariam os sobreviventes para as Ilhas Galá, a zona segura mencionada pela irmã de Pike. Pike ficou emocionado ao ouvir isso. Finalmente teria a chance de encontrar sua irmã. Mas, naquele momento, o rádio ficou em silêncio. Pike então pensou em algo e disse que levaria a senhora com ele. No dia seguinte, Pike colocou todos os suprimentos na mochila e se preparou para partir, mas não conseguia mais contatar a senhora. Ela aparentemente havia se suicidado com veneno, não querendo envolver o bom Pike. Quando ele estava saindo de casa, um infectado apareceu de repente, derrubando-o no chão. Durante a luta, o arpão foi jogado para longe. Pike lutou para empurrar o infectado e, aproveitando a chance, pegou o arpão caído e, antes que o infectado se lançasse novamente, atirou com precisão, matando-o. Em seguida, Pike subiu na moto e partiu sozinho para o ponto de encontro mencionado na transmissão. O som da moto atraiu muitos infectados, que estavam se aproximando rapidamente. Felizmente, as habilidades de Pike o ajudaram a desviar habilidosamente dos infectados, fazendo drift com a moto. No entanto, quando ele finalmente chegou ao destino, descobriu que o local já havia caído. Todos os sobreviventes ali haviam se tornado infectados. Sua chegada só fez os infectados ficarem ainda mais alertas. Pike não teve escolha a não ser fugir. Com um motor de 1.5T, ele rapidamente se distanciou dos infectados que o perseguiam. No entanto, quando estava começando a se alegrar, uma pilha de corpos à frente o fez não conseguir parar a moto a tempo, e ele caiu pesadamente. Ignorando a dor, Pike se apressou para levantar a moto, mas, por mais que tentasse, não conseguia dar partida. Vendo os infectados se aproximando rapidamente, Pike não teve escolha a não ser abandonar a moto, pegar os suprimentos e correr para a floresta. Os infectados continuaram a persegui-lo. Ele conseguiu entrar em um edifício, mas, ao olhar para trás, ficou totalmente surpreso. Não havia nenhum barco no cais. Após procurar, Pike encontrou um iate e uma pequena embarcação, então saltou na água e nadou até o iate. Porém, quando subiu, descobriu que o iate não funcionava mais. Felizmente, a pequena embarcação ainda estava em funcionamento. Ele rapidamente a usou para escapar daquele lugar perigoso. Quando chegou a noite, a embarcação foi ancorada sem motores. Desesperado, ele ouviu o som de um motor distante, seguido de uma luz. Assim, Pike teve a sorte de ser resgatado novamente. O capitão do navio disse algo e, em seguida, levou as pessoas embora. Somente as pessoas úteis têm o direito de sobreviver. Logo, Pike foi colocado em um quarto confortável. No entanto, à meia-noite, ele viu pela janela 4 sobreviventes gritando uns para os outros, dizendo que eram comentaristas de filmes. Pike não se importou com isso, mas no dia seguinte, ele não encontrou mais esses sobreviventes no navio. Em vez disso, encontrou seus corpos, enquanto 2 tripulantes estavam revistando os pertences dos sobreviventes. Pike então procurou Victor para entender o que estava acontecendo, mas Victor negou a existência dos sobreviventes da noite anterior, o que fez Pike perceber que as pessoas ali não eram confiáveis. Ele sabia que, se continuasse lá, poderia se tornar alimento para eles a qualquer momento. Pike alegou que sabia de um hospital com um helicóptero, e Victor era o piloto. Eles poderiam pegar o helicóptero e ir para as Ilhas Galápagos, onde havia uma zona de segurança estabelecida pelo exército. No entanto, Victor rejeitou friamente a ideia, pois não queria correr esse risco e aconselhou Pike a ser mais discreto para sobreviver. Sem alternativas, Pike decidiu partir sozinho.
À noite, ele aproveitou o fato de os tripulantes estarem dormindo e saiu silenciosamente do quarto, planejando roubar uma lancha para escapar. No caminho, ele encontrou 2 dos sobreviventes amarrados, aqueles que haviam gritado na noite anterior. Pike apressadamente os libertou, mas o homem careca começou a falar demais. Logo, sua voz atraiu a atenção dos tripulantes, e o homem careca foi imediatamente baleado. Junto com os tripulantes, Victor apareceu. Ele queria justificar suas ações, mas, diante da insistência dos tripulantes para atirar, Victor teve que agir e matar o homem. Na verdade, Victor também queria sair daquele lugar perigoso. Quando ouviu que havia uma chance de escapar de helicóptero, não podia deixar Pike morrer. Mas agora, ele já havia matado uma pessoa e precisava fugir. Com a ajuda de Victor, eles rapidamente pegaram uma pequena embarcação. Contudo, ao tentarem ligar o motor para partir, o barulho atraiu a atenção dos outros tripulantes, e o último sobrevivente foi morto com um tiro na cabeça. O incidente foi exposto, e durante a confusão, Victor foi atingido no ombro por uma bala. No final, os 2 conseguiram escapar com sucesso. Após um percurso cheio de perigos, chegaram ao hospital, mas descobriram que o helicóptero já havia ido embora. Como a ferida de Victor não poderia esperar, Pike teve que levá-lo para dentro do hospital para tratar da lesão. Dentro, ele colocou Victor em uma cama. Agora, o paciente estava morto e era necessário retirar a bala de seu corpo rapidamente. Enquanto Pike procurava pelos medicamentos, ouviu um barulho no sistema de ventilação. Ele foi até lá, tentando ouvir, e percebeu que alguém estava falando. Não conseguindo encontrar a entrada, ele chamou, mas o som atraiu um infectado. Apesar de agir rapidamente, Pike teve que atirar. Resolvido o problema com o infectado, o som que foi emitido atraiu mais infectados. A situação ficou complicada, então Pike correu e voltou rapidamente para a sala de cirurgia, fechando a porta. O curioso é que, nesse momento, Victor havia desaparecido. Foi quando uma pequena janela ao lado foi aberta de repente. Pike não hesitou e entrou nela. Conseguindo fechar a porta antes que os infectados chegassem, ele encontrou um novo ambiente. Victor, que estava desaparecido, também estava ali. Não houve tempo para apresentações, então eles rapidamente levantaram Victor, que estava ferido, e o colocaram no carro. Logo chegaram até uma mulher idosa e 2 garrafas caídas. Pike expressou seu agradecimento e a mulher explicou o motivo de sua presença ali. Ela disse que estavam procurando um helicóptero, mas chegaram tarde. Ao saberem que estavam em busca do helicóptero, a enfermeira os levou até o telhado. Descobriram que o helicóptero havia sido transferido para uma praça nos fundos do hospital, mas para chegar lá, era necessário atravessar uma área infestada de infectados. Ao anoitecer, quando souberam que Pike queria pegar o helicóptero para a zona segura, a mulher idosa implorou para ir junto, pois os alimentos estavam acabando. Pike, grato por sua ajuda, não recusou, mas se perguntou como atravessar aquela área infestada. Nesse momento, tiros estridentes ecoaram no andar de baixo. Ele correu para investigar e descobriu que um grupo de bandidos, liderados por Oren, estava procurando por suprimentos e havia chegado ao local. Pike retornou rapidamente para contar aos outros. Mesmo sabendo que os bandidos estavam apenas em busca de recursos, para evitar um confronto com esses perigosos indivíduos, todos decidiram sair rapidamente para pegar o helicóptero. Victor, após uma noite de descanso, estava se sentindo melhor, mas, ao passar perto da mulher idosa, foi mordido no pescoço. Ele avisou a todos para não se aproximarem dele e que deveriam levar as crianças em segurança. Embora todos estivessem tristes e relutantes, deixaram Victor para trás e seguiram em frente. Para chegar ao pátio do hospital, eles precisavam atravessar um corredor, mas o armazém ao lado estava cheio de infectados. Eles deveriam passar em silêncio absoluto. Inicialmente, tudo correu bem, mas, quando Pike estava prestes a levar a última criança, um grito repentino atraiu os infectados. Em desespero, Pike se escondeu com a criança em um armário. Lá fora, tiros começaram a ecoar e, em menos de 30 segundos, o barulho cessou. Pike abriu a porta do armário e descobriu que eram os bandidos que haviam procurado por toda parte que o haviam salvado. Felizmente, eles não perceberam as pessoas que estavam escondidas. Todos tiveram sorte de escapar dessa fase. Assim, o grupo conseguiu chegar à última porta do pátio. No entanto, o próximo trecho seria o mais difícil, pois os 50 metros curtos estavam repletos de centenas de infectados. Nesse momento, Pike olhou para o lado e viu o dragão de ferro, e de repente, uma ideia ousada surgiu em sua mente. Eles cercaram todos os dragões de ferro para formar um círculo de proteção. Isso garantiria segurança enquanto avançavam lentamente em direção ao avião.
No entanto, a realidade não foi tão fácil quanto imaginavam. Ao ver isso, os infectados imediatamente atacaram com fúria. Graças à barreira sólida e à resistência desesperada dos três, os infectados não conseguiram quebrar a linha de defesa. Assim, em uma luta intensa, eles se moveram passo a passo até chegarem à porta. A enfermeira usou um machado para cortar a corrente, e Victor foi o primeiro a correr em direção ao avião, começando a preparação para a decolagem. Logo atrás dele, estavam as crianças. Pete e a enfermeira ficaram para trás, fechando a porta novamente, conseguindo bloquear os infectados do lado de fora. Depois, eles correram para matar os infectados que estavam tentando entrar, ganhando tempo. Victor não os decepcionou. Ele conseguiu ligar o helicóptero. Quando todos pensaram que finalmente escapariam, os bandidos ouviram o barulho e correram em direção ao local. Eles rapidamente abriram fogo, limpando rapidamente o caminho para invadir. O líder dos bandidos gritou: "Não deixem o helicóptero decolar. Se tentarem, eu derrubo ele." Eles estavam armados com agulhas, e ninguém ousou agir precipitadamente. Ele se agarrou firmemente à porta de ferro, usando os pontos cegos para evitar o impacto direto dos bandidos. De repente, os infectados atacaram e romperam a linha de defesa dos bandidos. Antes que pudessem reagir, um a um, foram derrubados. Em poucos segundos, quase todos os bandidos foram derrotados. Mas rapidamente, os infectados se concentraram no helicóptero, e os infectados ao redor começaram a aumentar rapidamente. Pete também conseguiu subir no avião. Agora, só precisavam chegar às Ilhas Canárias, onde o exército tinha instalado defesas, e estariam a salvo. À medida que o avião se afastava da área, o sinal do celular de Pete começou a voltar. No primeiro momento, ele entrou em contato com sua irmã e, emocionado, contou que estava a caminho. Mas, do outro lado, sua irmã, ansiosa, pediu para ele não vir. "Eu consegui, Bran. Cheguei às Ilhas Canárias." "Não, não, não." E com o som de 2 bombardeiros passando rapidamente,